Vamos lá, jovens! Retornando aqui para a nossa questãozinha de hoje, né? A questãozinha número 2 e na nossa aulinha número 2 também, tá? Show de bola? Vou voltar lá para a nossa questão, tá? Que chegou aqui a mensagenzinha de que ficaram dúvidas lá para a galerinha de Curral Novo, né? Estou antenado no que está acontecendo aí na sala, tá? Jovens, vamos voltar aqui para a nossa aulinha número 2, tá? E a gente vai retornar, olha aqui, só para a nossa resolução, tá? Da questãozinha número 2. Professor, o que aconteceu? Ele falou que eu tenho uma corrente de 1,5, beleza? Também afirmou para a gente que a distância do fio até, olha só, a distância do fio até o ponto de atuação do campo magnético é de 0,25 metros. Presta atenção. Presta atenção. O que eu fiz para tirar esses números com vírgula? O que eu fiz para tirar esses números com vírgula? Eu multipliquei, olha só, eu multipliquei 2 vezes 0,25. Eu multipliquei 2 vezes 0,25, tá? E, olha só, e surgiu 0,5, confere? Surgiu 0,5, confere? Confere? Galerinha, eu quero tirar esse 0,5. Eu quero tirar esse 0,5. Para tirar, eu vou dividir o denominador por 0,5 e dividir o numerador por 0,5 para simplificar a minha expressão. Cancelando 0,5 do denominador com o 0,5 que eu dividi, não vai sobrar nada, né? Não vai sobrar nada. Confere. E depois, para ficar tudo igual, eu também dividi 0,5 com 1,5. Porque eles são o quê? Múltiplos e divisíveis. Só que dividindo 1,5 por 0,5, quanto é que dá? Dá 3. Confere. Toda vez que você multiplica um número por 0,5, toda vez que você multiplica um número por 0,5, o resultado, toda vez que você multiplica um número por 0,5, o resultado é a metade. Toda vez que eu multiplico um número por 0,5, o resultado é a metade desse número. Toda vez que eu divido um número por 0,5, o resultado é o dobro desse número. Já leva isso com você. Já anota essa dica. O que eu fiz? Eu dividi 1,5 com 0,5. Um 1,5 com 0,5 tem que dar o dobro.
Dá 3. Tá? Por isso que surge esse 3. Perfeito? E aí vai ficar o 4 que já tinha antes, multiplicado o 3 que surgiu. Multiplicado pelo 3 que surgiu da divisão que eu fiz. Por isso que fica 4 vezes 3. E aí fica o vezes 10 elevado a menos 7 também. Ok, jovens. Tudo bem até aqui? Professor, aí dá 12, né? 4 vezes 3, sim, dá 12. E de onde saiu esse 1,2 vezes 10 a menos 6? Um número em notação científica, que é um número seguido de potência decimal, ele não pode ser um número acima de 10. Então foi isso que eu fiz. A minha vírgula, para formar o número 12, ela está implícita depois do número 2. Então eu voltei uma casa decimal. Eu voltei uma casa decimal e aí eu gerei o número 1,2. Ao gerar o número 1,2, eu tenho que somar 1 no meu expoente. Toda vez que eu retorno uma vírgula, movo a minha vírgula para a esquerda, eu tenho que produzir aí um expoente positivo lá em cima. Cada movimentação para a esquerda eu tenho que somar mais 1 lá em cima. Cada movimentação para a direita eu tenho que subtrair menos 1 lá no expoente. E aí foi isso que eu fiz nessa situação. Como eu movi uma vírgula para a esquerda, eu tive que somar mais 1 lá em cima. Porém, como o meu expoente é menos 7, com mais 1 fica menos 6. Tranquilo? Ficou alguma dúvida, galerinha? Tivemos dúvidas ainda? Galerinha de Curral Novo, a dúvida permaneceu com relação lá ao 3. Alguém mais ficou com dúvida sobre algum passo que eu fiz? Pronto. Podem contactar aqui com a gente, viu? Todos os polos que estão participando, galerinha de Curral Novo especialmente, estão participando aí fervorosos. Tiver dúvida numa vírgula, pode falar. Pode falar. Eu repito aqui quantas vezes precisar. Certo? Seguindo aqui a nosso terceiro exemplo,
continuando aqui o nosso material da segunda aula, a gente vai falar agora dessa questãozinha teórica, tá? Ela diz assim: 4 bússolas dispostas como na figura abaixo apontam inicialmente para o polo norte terrestre, pelo ponto O, perpendicularmente ao plano do papel. Passa-se um fio condutor retilíneo e longo. Olha aí, pelo ponto O, perpendicularmente ao plano do papel, passa-se um fio condutor retilíneo. Então você, nesse ponto central, tem um fio. E ao redor desse fio você tem 4 bússolas. A bússola A, a bússola B, a bússola C e a bússola D. Professor, cadê esse fio? Você vai imaginar essa cena como se você estivesse vendo o fio de cima. Por isso que você vê só a pontinha desse fio. É como se você estivesse olhando para o fio por cima. Tá? É essa informação que a gente vai ter. Certo? Jovens, a partir daí, você vai ter que estudar o seguinte: ao se fazer passar pelo condutor uma corrente contínua e intensa no sentido do plano do papel para a vista do leitor, ou seja, a corrente elétrica ela está saindo do papel, saindo da telinha e indo em direção aos seus olhos. E essa corrente ela permanece praticamente inalterada. Certo? Então, olha aí. Ao se passar pelo condutor uma corrente contínua e intensa, no sentido do plano do papel, para a vista do leitor, permanece praticamente inalterada em equilíbrio estável a posição da bússola C, a posição das bússolas B e D, a posição das bússolas A, C e D, a posição das bússolas AC ou a posição da bússola A. Quero saber de vocês. Qual bússola vai permanecer na mesma posição? Vixe, professor, e agora? Como é que eu vou olhar isso? Analisa aí essa situação. Como é que a gente vai analisar? Júnior, abre de novo aqui a tela para mim. A gente vai analisar essa imagem aqui. Tá? Pode dar o close de novo? Pronto. Jovenzinhos, nesse ponto aqui vai passar um fio condutor, nesse ponto central. Então a gente vai fazer a regrinha da mão direita como se a corrente estivesse subindo esse fio, saindo dessa tela. Então, se a corrente sai dessa tela, para onde é que está orientado o campo magnético? Olha só, vou fazer a regrinha da mão direita. Corrente sai do fio, campo magnético sobe. Olha só, corrente sai do fio, campo vem para cá. Corrente sai do fio, campo vem para a esquerda. Então você tem um campo magnético de onde para onde? No sentido anti-horário.
Deu para entender, galerinha? Todo mundo entendeu? Corrente sai do fio em direção a você, em direção ao observador, e o campo faz esse movimento, ó. Esse movimento. Então eu vou representar o campo, jovens, dessa maneira, ó. Porque é o mesmo movimento que minha mão fez, ó. Certo? Show de bola? Pode fechar a tela, Júnior. Obrigado. Então, galerinha, o meu campo magnético, que vai ser circular, vai possuir um sentido o quê? Anti-horário. Aí a questão quer saber qual ou quais bússolas vão permanecer na mesma posição que elas estavam antes desse campo. Vamos lá. A bússolazinha B. Bússolazinha B. Ela estava para cima inicialmente. Ela estava para cima inicialmente. Como o campo está orientado no sentido anti-horário, a bússolazinha B vai seguir o sentido do campo. Então a bússola vem para cá. Ela permaneceu com a sua posição original? Não, porque ela vai seguir o sentido do campo. Elimina o que tem B, né, Gabriel? Se fosse lá no Enem, você ia lá nas alternativas e poderia eliminar o distrator B. Já pode eliminar o distrator B. Perfeito? Letra B já vai embora. Continuando. Vamos para a bússola A. Vamos para a bússola A. Quando o campo passa pela bússola A, ele diz assim, olha, bússola, eu estou indo para baixo. Então você tem que seguir o mesmo sentido também. Olha aí. Então a bússolazinha A, ela vai seguir o sentido dela para baixo. Ela vai alterar o sentido dela. Viu, Érica? Já que o campo está orientado para baixo, a bússolazinha ela vai fazer isso aqui, Érica. Ela vai para baixo também. Certo? Então, onde na bússola era norte lá em cima, ela vai mudar o norte dela lá para baixo. Perfeito? A agulhinha azul dela vai ficar em cima e a agulhinha vermelha vai ficar embaixo. Então ela vai inverter, viu, Érica? Jovens, então você vai lá nas alternativas e joga fora o que tem A em todas as alternativas. A bússola A, ela modifica a sua posição. Aí você volta lá. Passa na bússolazinha D. Passa na bússolazinha D. Na bússola D, ela vai ter que seguir o campo. O campo vai para onde? Está indo para a direita. Então a bússola D tem que seguir o campo. Ela vai virar a setinha dela vermelha para a direita. E a bússola C? A bússola C tem que seguir o campo, né? A bússola C
tem que ir para cima, a setinha vermelha dela. A ponta vermelha da agulha C tem que seguir para cima, junto com o campo. Porém, ela já segue esse sentido. Então, nada altera nessa bússola. Então, a bússola que a gente vai marcar como gabarito será apenas a bússola C. Alternativa A. Muito bem, jovens. Gabriel está respondendo aqui com a gente. Curral Novo também. Cadê a galerinha de Boqueirão? Campo Largo. Ribeiro Galiota. E aí? Entendido, né, Pantera? Show de bola. Próxima questãozinha. Gente, ficou alguma dúvida nessa terceira questão, nesse exemplo? Ficou alguma dúvida? Tô achando vocês muito calados. Agora eu vou deixar o tempinho para vocês responderem, tá? Vamos lá. Na segunda década do século XIX, Hans Christian Ørsted... Opa, a Brenda disse que não entendeu. Então deixa eu voltar. Voltar aqui para que a Brenda entenda. Só vou sair dessa questão depois que todo mundo entender. Brenda, minha linda, vamos lá. O que vai acontecer nessa situação? Brenda, você vai ter um fio condutor, que é esse ponto aqui central. Isso aqui é um fio condutor. Minha linda, esse fio, imagina que você está vendo ele de cima. Como é que eu sei que eu estou vendo ele de cima, professor? Além da questão falar que você está vendo ele de cima, esse pontinho central no fio representa um ponto de entrada ou de saída? O suporte da questão, a imagem da questão, ela vai dizer muita coisa. E aí, Brenda, esse pontinho bem no meio do círculo indica que tem algo saindo. Lembra os símbolozinhos que eu ensinei para vocês. Pontinho no meio de um círculo indica saída. Xizinho no meio do círculo indica entrada. Perfeito. Então, Brenda, tem alguma coisa saindo desse fio, porque tem um pontinho bem no centro. E aí, lá na segunda tela, ele diz o que está saindo. Olha só. Ao fazer passar pelo condutor uma corrente elétrica contínua. Então, a corrente elétrica é o que está saindo do fio.
no sentido do papel para a vista do leitor. Então a corrente está saindo. Ó. Ele diz que a corrente está saindo. Permanece praticamente inalterada em equilíbrio estático. Aí ele está perguntando qual das bússolas que vai permanecer, Brenda, na mesma posição original que ela já estava na imagem. Qual bússola vai permanecer na mesma posição? Então você vai olhar o seguinte, todas as bússolas estão com a agulhinha vermelha delas para cima. Eu quero encontrar qual ou quais dessas bússolas vão permanecer nessa posição. Certo? Quais dessas bússolas vão permanecer nessa posição, com a agulhinha para cima? E aí, minha linda, deixa eu apagar aqui, que eu vou querer que você faça junto comigo. Bora lá, olha só. Júnior, eu vou te incomodar de novo. Faça de novo aqui a sua mágica. Você vai abrir a telinha aqui e dar o close aqui nessas bússolas. Certo, Júnior? Júnior. Dá o close aqui de novo. Tranquilo. Pronto, valeu, chefe. Tá ótimo. Então, jovens, olha só. Esse símbolozinho central aqui está representando o que eu estou dizendo para vocês. A corrente está saindo, ó. Então, olha só, ela vem para cá com o teu polegar. Lembra que a corrente elétrica, Brenda, é representada na regra da mão direita pelo nosso polegar. Então, a corrente está vindo para cá. O movimento natural da tua mão é o quê? Ó? Fechar da direita para a esquerda, não é não? Quem é que está indo da direita para a esquerda? O campo magnético. Se a corrente está subindo, o fio saindo do papel, então o teu campo está seguindo esse sentido. Perfeito? Assim, meus queridos, eu vou representar o meu campo no formato circular, porque as linhas de campo magnético elas são circulares, e o meu campo tem que sair da esquerda para a direita. Então, ó, ele vai para cá no sentido anti-horário, vem para cá também nesse sentido anti-horário, também para cá no sentido anti-horário e depois sobe para cá também nesse sentido anti-horário. Então observe, ó, tá seguindo a minha mão, né? Tá seguindo a minha mão. E a todo momento o meu polegar, ó, para fora. Se eu pegar o campo bem aqui nesse ponto, o campo tá para cá. Onde é que tá o polegar? Para fora. Se eu pegar o campo para baixo, onde é que está meu polegar? Para fora. Se eu pegar o campo para esse lado, onde é que está o polegar? Para fora. Se eu pegar o campo subindo, onde é que está o polegar? Para fora também. Então o meu campo está seguindo esse sentido anti-horário. Perfeito? Obrigado, viu, Júnior? Pode fechar a telinha. Meus queridos, agora eu vou querer saber qual a orientação das agulhinhas vermelhas em cada bússola após a passagem desse campo. Na bússola B, a agulhinha vai seguir a orientação do campo. Então o campo está para a esquerda, a agulhinha também tem que estar para a esquerda. Na agulhinha A, o campo está para baixo. Então,
a bússola vai ter a sua agulhinha vermelha também para baixo. Na agulhinha da bússola D, para onde ela vai estar orientada? Também vai estar orientada fora do que ela estava antes. Ela vai estar orientada para a direita. E a agulhinha C vai permanecer como ela estava antes. Viu? Então, a única bússola que vai permanecer do mesmo jeito de antes é a bússolazinha C. Porque a agulha, a parte vermelha da agulha dela, vai se orientar do jeito que o campo mandar. Melhorou, né, Érica? Brenda? Pronto, minha linda. Pois então, por isso que o gabarito é letra C, porque a única bússola que permanece do mesmo jeito de antes é a bússolazinha C. Ok? Fechou? Galerinha, vamos para a nossa atividade número 1, que essa agora é com vocês. Já respondi 3 exemplos e agora eu vou deixar essa primeira questão para vocês. Vamos ler o enunciado e eu vou deixar as alternativas. Na segunda década do século XIX, Hans Christian Ørsted demonstrou que um fio percorrido por uma corrente elétrica era capaz de causar uma perturbação na agulha de uma bússola. Mais tarde, André-Marie Ampère obteve uma relação matemática para a intensidade do campo magnético produzido por uma corrente elétrica que circula em um fio condutor retilíneo. Então vamos lá. Christian Ørsted, ele observou o fenômeno, mas quem produziu a formulazinha do vetor indução magnética foi o nosso famoso André-Marie Ampère. Professor, mesmo André-Marie Ampère lá da corrente elétrica? Sim. Tá bom? E aí, a expressão, a relação matemática que o texto faz referência é essa aqui, ó. Indução magnética é igual a permissividade vezes a corrente elétrica dividido por 2πr. É essa expressãozinha que o texto faz referência. Muito bem, Gabriel. Aí ele continua. Ele, quem? O André-Marie Ampère, mostrou que a intensidade do campo depende da intensidade da corrente e da distância ao fio condutor. Quero que você observe essa relação aqui, ó. O campo depende da intensidade da corrente. Ele depende inversamente ou depende diretamente da corrente? Bora lá. Ele depende inversamente ou depende diretamente da corrente?
Veja só. Corrente e campo magnético estão em lados opostos da igualdade. E estão no mesmo patamar. Imagine a seguinte expressãozinha. B é igual a permissividade vezes a corrente I dividido por 2πr. Eu posso escrever essa expressão com o número 1zinho aqui embaixo. Não posso? A matemática me possibilita isso, não é? Embaixo desse B, o denominador de B é 1. Denominador de B é 1. E aí, jovens, o B ele está no mesmo patamar do I. Então, eu posso dizer que essas duas grandezas elas são diretamente proporcionais. Se o I aumenta, o B também aumenta. Correto? Se o I aumentar, o B aumenta. Se a corrente duplicar, o campo duplica. Ou seja, quanto mais eletricidade corre pelo fio condutor, mais campo magnético eu produzo. Maior será a intensidade desse campo magnético. Certo? Certinho? Jovens, e com relação à distância? Com relação à distância, direta ou inversamente proporcional? A distância é o raio, né? Olha só, eles estão agora em lados opostos e também em patamares diferentes. Aí, com relação à distância, é inversamente proporcional. Ou seja, mais longe do fio, eu vou produzir um campo magnético pequeno. Um campo magnético de pouca força. Mais perto do fio, eu vou produzir um campo magnético mais forte. É só você pensar o seguinte, o fio ele vai fazer o papel de um ímã, só que um ímã elétrico. Correto? Se eu colocar um prego próximo do fio, o prego ele vai ser atraído facilmente. Correto? Porém, se eu colocar o prego longe do fio, o prego ele vai ter dificuldade para produzir atração. Isso por quê? Porque o campo magnético perto do fio é mais forte. O campo magnético longe do fio é mais fraco. Por isso que são inversamente proporcionais. E aí, com relação ao que foi dito aqui no texto, assinale a alternativa correta. Eu quero que está correto em relação a essas informações. Certo? Vou dar um tempinho para vocês. Tá? 2 minutinhos. E a gente volta depois desse time, tá? 2 minutos.
Vamos lá, jovens. E aí? Gabaritamos qual alternativa? Letra A, B, C, D ou E? Vamos lá. Letra A. As linhas do campo magnético estão orientadas paralelamente ao fio condutor? Não seria perpendicularmente, não? Não seria perpendicularmente, não? Sempre formando 90 graus, né, não, jovens? Lembra lá dos exemplos que eu pedi para você realizar a regra da mão direita? Eu sempre desenhava o fio condutor na vertical e as linhas na horizontal, não era? Então, o ângulo entre campo magnético e corrente elétrica e fio condutor são sempre ângulos perpendiculares. Ok? Então, tira esse paralelo, tá? São perpendiculares. Letra B. O sentido das linhas de campo magnético independe do sentido da corrente. O sentido das linhas de campo magnético independe da corrente. E aí? Independe ou depende? Lembra que até a própria regra da mão direita, a gente precisa saber se a corrente está subindo ou descendo o fio para descobrir o sentido do campo, né? Então a letra B de bola está errada ao falar independe. Vamos analisar a letra C. Se a distância do ponto de observação ao fio for diminuída pela metade, a intensidade do campo magnético será reduzida pela metade? Olha aí. Se a distância for diminuída pela metade, a intensidade do campo também será reduzida? Está dizendo que campo magnético precisa depender diretamente da distância. Olha a formulazinha. Campo magnético depende inversamente. Não é não? Se a distância diminui, o campo fica grande. Se a distância aumenta, o campo fica pequeno. Então, também está errado ao falar o quê? Que o campo reduz. Também está errado aqui, ó. O campo aumentaria. O campo se tornaria maior, mais intenso. Letra D. A intensidade da corrente elétrica, se ela for duplicada, se a corrente elétrica for duplicada, a intensidade do campo magnético também é duplicada? E aí, jovens? Sim ou não? Sim, né? Se a corrente elétrica aumenta, o campo se torna mais intenso. Eu falei isso agora para vocês. Acabei de falar isso. Perfeito? E
Letra E está errada porque no sistema internacional, campo magnético, a sua unidade é Tesla e não amperes por metro. Então a letra E também está errada. Ficamos com a letra D, né, jovens? Show de bola? Curral Novo marcou letra D. Galerinha do YouTube também marcando letra D. Parabéns. Ficou alguma dúvida, meus queridos? Temos dúvidas até aqui? Ou podemos seguir para a próxima questão? E aí? Ficou algum ponto que vocês não conseguiram entender? Hein, jovens? Vou prosseguir aqui, tá bom? Segunda questãozinha diz assim: um condutor retilíneo e longo é percorrido por corrente elétrica invariável. As linhas de indução de seu campo magnético seguem o esquema. Então, olha só. Ele deu 5 alternativas. 5 alternativas para que a gente possa analisar o sentido da corrente, que em todas está para cima. Em todas a corrente se encontra para cima. E comparar com o sentido do campo magnético. Que no caso da letra A, as linhas estão saindo do fio. Na letra B, as linhas estão entrando no fio. Na letra C, as linhas estão no sentido horário. E na letra D, as linhas estão no sentido anti-horário. O que vocês acham, jovens? Aqui só usando a regra da mão direita. Só usando a regra da mão direita sai. Vou dar um tempinho de 2 minutinhos para vocês e a gente volta já já. Vou querer a resolução de vocês.
Tranquilo? Todo mundo foi de letra D, né? Parabéns, jovens. Muito bem. Gabarito, letra D de dado. Por que que a letra D, professor? Por que que a letra D? Vou representar aqui na telinha para vocês. Novamente eu tenho um fio condutor, certo? Esse fio condutor passa por ele uma corrente ascendente, ou seja, ela está subindo esse fio. E lembra, as linhas de campo magnético são perpendiculares a esse fio. Como assim perpendiculares, professor? Se a gente imaginar o fio e essas linhas vão formar um ângulo de 90 graus. Então, por isso que eu tenho fio e linhas de campo magnético perpendiculares. Tá? Não são paralelas. Lembra da questão anterior. Galerinha, como é que eu identifico o sentido das linhas de campo magnético? Uso a regrinha chamada de regra da mão direita. Ok? Júnior, uma última vez, Júnior. Abre aqui a tela. Acho que dessa vez não precisa dar close, não. Pode abrir a tela aqui. E aí, jovens? Opa, obrigado, meu amigo. Galerinha, hoje o Júnior vai dormir ouvindo minha voz. Júnior, ó o close. Júnior, ó o close. Jovens, o que vai acontecer? Eu tenho uma corrente elétrica para cima e o campo magnético ele vai envolver esse fio condutor seguindo esse movimento. Por quê, professor? Porque se a corrente está para cima, o campo ele vai envolver o fio dessa maneira. Se a corrente está para baixo, eu vou envolver esse fio dessa outra forma. Tá? Então, como a corrente está para cima, eu vou envolver o fio seguindo um sentido anti-horário, jovens. E aí, você terá a resposta equivalente ao que a gente encontra na letra D de dado. Perfeito? Meus queridos, a gente vai encerrar então a nossa aula de hoje, tá? Agradeço a presença de todos vocês, tá? Nos encontramos no nosso próximo encontro, na nossa próxima aula, que será na próxima semana, tá bom? Meus queridos, próxima aula a gente continua esse tema só com resolução de questões. Perfeito? E aí eu agradeço a participação de todos os polos, especialmente a galerinha de Curral Novo, estava participando, ó, direto. Os meus queridos do YouTube que também participaram direto, São Gonçalo também participou, Jacobina, não vou esquecer também de vocês, tá? E a gente se encontra na nossa próxima aula, tá bom? Beleza? Forte abraço para todos, beijo e até a nossa próxima aula, nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galerinha!